Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Não poderíamos deixar de representar aqui a nossa área de enfermeiros, de médicos e de todos os entusiastas e estudiosos da navegação de pacientes. Então, como anunciado, eu me chamo Tamara Teixeira, sou enfermeira oncologista, trabalho com oncologia há 17 anos e atualmente eu sou doutoranda da Escola Paulista de Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo e meu objeto de estudo do doutorado é a navegação de pacientes. Bom, eu acredito que hoje, nessa altura do campeonato, já não precisamos mais falar sobre relevância e impacto da navegação de pacientes para todos aqui, não é? Estamos nessa segunda sessão de hoje e vamos falar então um pouquinho sobre desafios e oportunidades sobre o projeto de lei, sobre a lei, melhor dizendo, que cria então esse programa. Mas é justo falar sempre que essa lei que cria esse Programa Nacional de Navegação de Pacientes para pessoas com neoplasia maligna da mama no âmbito do SUS, ele é um grande avanço, muito, assim, nós ficamos extasiados com esse primeiro passo. E por ser um avanço de tamanha magnitude, queremos muito unir forças e saber mais sobre a implementação desse Programa Nacional. Então, hoje eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões, para posteriormente fazer considerações sobre a navegação de pacientes propriamente dita, ok? E como reflexões e aquelas perguntas que ficam na nossa cabeça, diante do momento que nós estamos vivendo, eu deixo algumas aqui, como quais são os próximos passos, então, após a aprovação da lei da navegação? Qual é o plano de implementação que nós temos? Como e qual será essa cobertura esperada? E qual o cronograma para a concretização dessa cobertura? Como estados e municípios devem se organizar para isso? Há ou haverá parcerias público e privadas? Quais são as iniciativas que viabilizarão a navegação de pacientes, incluindo a fase de tratamento para o câncer de mama? A gente chama de fase de tratamento ativo, né, no contínuo dos cuidados oncológicos. E assim sendo, ter a sinergia entre navegadores não clínicos leigos e navegadores clínicos como enfermeiros. Nós ansiamos muito pelo plano de ação desenvolvido e pelos próximos passos desse plano, almejando sempre que cada pessoa com câncer de mama possa então ter um navegador, entre aspas, para chamar de seu. Ok, então, voltando agora para a navegação de pacientes propriamente dita. A navegação de pacientes possui agora 11 padrões da prática profissional que norteiam a navegação. Esses padrões foram publicados em março deste ano pela Academia de Enfermeiros Oncologistas e Navegadores de Pacientes dos Estados Unidos, a AONN. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns deles, para fins de embasamento mesmo da implementação do Programa Nacional. O primeiro padrão descrito pela Academia é a ética, e ele discorre sobre limites, competências e conflitos de interesse dos navegadores de pacientes e chama atenção também para a privacidade e confidencialidade dos dados das pessoas navegadas. Há uma série de padrões dentre esses 11 que falam sobre escopo, sobre formação, sobre conhecimento, né, sobre a atuação dos navegadores. E eu trago aqui 4. Qualificações profissionais. Qualificações profissionais falam sobre o quê? Sobre a educação e o treinamento necessários para que o navegador possa, então, exercer essa navegação. Os outros falam sobre os conhecimentos do navegador, dizendo que é necessário que o navegador saiba educar sobre prevenção, screening e avaliação do câncer, e para tal ele precisa ter esse treinamento, ter esse conhecimento. Quando ele toca a fase do tratamento dos pacientes navegados, ele diz que o navegador precisa saber como educar, informar e auxiliar esse paciente na jornada dele sobre o planejamento do seu tratamento, sobre quais os cuidados que ele precisa acessar, sobre as intervenções para essa fase. E o último que eu gostaria de pontuar aqui é sobre a avaliação e intervenção psicossocial durante toda a jornada do paciente, né? Então, eu preciso, de alguma forma, avaliar sobre a angústia, o sofrimento desse paciente. Nós temos instrumentos super fáceis, de autorrelato, para que o paciente diz, enumera como ele está se sentindo, e tem uma série de intervenções já em diretrizes internacionais propostas de acordo com essa pontuação que ele obtém nesse instrumento. Então, isso chama muito atenção porque diz exatamente a respeito dos navegadores em si, né?
Por último, o que eu gostaria de trazer fala sobre implementação de programa. Então, a Valates e os colegas fizeram uma revisão de literatura sobre programas de navegação de pacientes linkados à comunidade, que trabalhavam com a comunidade, com a atenção primária. Essa revisão de literatura ela foi publicada em 2017 na revista do VMC Health Service Research. E eles elencaram 11 fatores que influenciam no sucesso da implementação e na manutenção de programas de navegação. E aqui eu gostaria de enfatizar somente 4, até pelo tempo. O primeiro deles fala sobre ter um recrutamento e um treinamento de navegadores. Lembrando que esses fatores são fatores que influenciam no sucesso da implementação e da manutenção. O segundo que eu trouxe fala sobre processos operacionais claros e eficientes das instituições. O terceiro diz sobre parcerias e relacionamento inter e intra-organizacionais robustos. E o quarto que eu trouxe fala sobre a comunicação efetiva entre provedores. Então, tentando ser cirúrgica, né, um termo que nós usamos na área da saúde para ser bem objetivo e direto ao ponto, eu trouxe apenas esses 4 dos 11, porque eu enxergo esses 4 como desafios para a nossa implementação do Programa Nacional de Navegação de Pacientes com Câncer de Mama. E além desses fatores descritos na nossa revisão, nós temos também alguns fatores que poderíamos chamar de nacionais, talvez, pensando no Brasil. Então, o nosso país, o nosso Brasil, nós sabemos, ele é composto de diferentes Brasis, né? Cada região, cada estado, cada município tem o seu contexto, as suas especificidades. Diante desse desafio, também tem grandes oportunidades, não é? Como podemos aproveitar esse momento, então, para mapear melhor as dores dos envolvidos na navegação de pacientes. E a gente tem aqui 3 pilares, né? Paciente e família, as instituições de saúde, equipe de saúde e a autogestão. E aí, levando em consideração esse mapeamento e também as especificidades de cada região, nós temos uma oportunidade gigante de melhorar os fluxos operacionais para que sejam ajustados para uma navegação mais eficiente ou para uma navegação que tenha o sucesso na sua implementação. Um outro desafio que nós vemos é não ter categorias de navegadores descritas na lei, até agora, nada impede, né, de nós evoluirmos também nesse quesito, e mão de obra qualificada no nosso país. E nós temos a grande oportunidade nas mãos, que é capacitar esses navegadores, formar navegadores. Então, há cursos internacionais gratuitos que podemos traduzir e adaptar para a nossa realidade. Podemos gerar uma plataforma nacional para treinamento e formação de navegadores não clínicos, porque não, e até clínicos, tá? Falando como enfermeira, e surge um grande caminho de uma aliança de sucesso com os conselhos de classe, e assim caminhar para uma sinergia com navegadores clínicos, com formação de lideranças locais, regionais e nacionais. Lembrando que estamos começando com mama e em breve teremos que expandir esse programa. E o último, e eu deixaria para vocês, por isso, nesses segundos finais aí, é o orçamento, né? Orçamento é sempre um ponto muito crítico para qualquer projeto, né, nessa esfera agora onde estamos para a lei ser executada, e essa eu deixo aqui para vocês, né? Qual que é o orçamento previsto para esse último trimestre de 2022 e para a concretização do plano de implementação do Programa Nacional de Navegação de Pessoas com Câncer de Mama no âmbito do SUS. Essas seriam minhas colocações. Obrigada.